Antes de mais nada, é importante sempre a gente lembrar que, infelizmente, o INSS comete sérios erros na concessão de um benefício, principalmente os benefícios por aposentadoria. Muitos desses erros, eles acabam acontecendo na fórmula de cálculo ou por desprezar informações importantes que poderiam levar ao aumento da sua aposentadoria. Vamos nesse vídeo tratar sobre hipóteses, algumas hipóteses que podem levar ao aumento da sua aposentadoria. Uma delas, e talvez a mais básica de todas, seja você, trabalhador, que se aposentou e que tenha trabalhado com atividade especial, ou seja, com agentes nocivos, trabalhou em risco, insalubridade ou periculosidade, que trabalhou ali com agentes químicos, físicos, biológicos ou o conjunto deles. Essas pessoas, pela lei da Previdência Social, elas têm uma antecipação na sua aposentadoria, elas têm um direito adicional, porque elas trabalham em risco, elas trabalham com agentes que prejudicam a sua saúde. O fato é que o INSS muitas vezes despreza essas informações. A gente sabe que para fazer frente, para fazer prova dessa atividade especial e, consequentemente, aumentar o tempo de contribuição, o trabalhador precisa de um documento que ele é bastante técnico. E eu chamo até de um documento bastante chato, porque ele detém uma série de requisitos técnicos específicos e que gera muita confusão na sua elaboração. O INSS, ele, se houver qualquer erro na formulação deste PPP, que é um perfil profissiográfico previdenciário, o INSS acaba desprezando, ou seja, acaba não efetivando o direito ao reconhecimento de uma atividade especial. E com isso, deixa de aumentar o valor do benefício da aposentadoria. Então você, que efetivamente ali tenha trabalhado com agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, é importante que você consulte, verifique se você tem esses PPPs, esses documentos eles são obrigatórios, e se você tem esses documentos, que você leve a uma assessoria jurídica a fim de verificar a possibilidade de aumentar o valor da sua contribuição e, consequentemente, aumentar o valor do seu benefício de aposentadoria. Outra situação bastante importante que a gente tem visto é erros de cálculo propriamente dito realizados pelo próprio INSS. E eu vou dar um exemplo bastante típico. Você que recebeu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ao longo da vida, você tem ali um tempo que você recebeu um benefício por incapacidade. Algumas vezes, a Previdência Social, quando vai formular, quando vai realizar o cálculo da sua aposentadoria, simplesmente despreza esse tempo, despreza o valor correto que você recebeu a título de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A Lei Previdenciária 8.213 de 1991 é muito clara. Este período que você recebeu deve ser computado como tempo de contribuição e não apenas com o valor do salário mínimo, deve ser computado efetivamente com o valor que você recebeu de benefício. Ocorre que muitos valores de aposentadoria, o INSS, quando vai formular a aposentadoria, acaba desprezando essas informações ou calculando de maneira errada. Outra possibilidade que a gente tem visto corriqueiramente são pessoas que recebem ou receberam auxílio acidente ao longo da vida. Auxílio acidente é aquele benefício indenizatório para quem teve sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional. Esse, por ser um benefício indenizatório, a pessoa, o trabalhador, ele somou, né, esse valor de benefício com o seu salário. E muitas vezes o INSS não computa esse valor que ele recebeu a título de auxílio-acidente no cálculo da remuneração para a aposentadoria. A lei determina que esse valor seja considerado para fins de cálculos de aposentadoria e muitas vezes a gente sabe que não é computado. Outro ponto bastante interessante que a gente tem visto aqui e é muito corriqueiro são as pessoas que têm, por exemplo, que tiveram ao longo da vida reclamação trabalhista. Teve ali um vínculo empregatício reconhecido, mas eles não constam no CNIS, não consta na base de dados da Previdência Social. Vamos aqui usar o exemplo de uma pessoa que tenha apresentado uma reclamação trabalhista e foi ali deferido 5 anos de tempo de trabalho, ou seja, a justiça reconheceu que mesmo não tendo vínculo em carteira, esse trabalhador efetivamente trabalhou para determinado empregador por 5 anos. Só que não houve recolhimento. Se não houve recolhimento, a Previdência Social não sabe
da existência desse vínculo e simplesmente despreza. Muitos trabalhadores acabam aposentando e não levando este tempo de reclamação trabalhista, esse tempo que foi reconhecido para a Previdência Social. É óbvio que uma vez que você leva esse tempo de reclamação trabalhista, você pode ter um aumento efetivo no valor da sua aposentadoria. Vamos dar mais um exemplo aqui de situação corriqueira que acontece e que pode levar o aumento do valor do seu benefício. Você, trabalhador, você, trabalhadora, que exerceu atividade concomitante, ou seja, 2 empregos. A Previdência Social, antes de 2019, fazia um cálculo matemático completamente defasado que não considerava a soma dos 2 salários de contribuição. Por exemplo, eu sou advogado e também sou professor. Eu tenho 2 recolhimentos. A Previdência Social é obrigada, e sempre foi, a somar as minhas 2 contribuições. Ocorre que muitas vezes essa soma não era efetiva, principalmente antes de 2019. O INSS não tinha uma lei que obrigava a realizar essa soma, e o INSS não somava, levava em consideração uma atividade primária, outra secundária, com a finalidade de diminuir o valor da sua contribuição. E com isso, o trabalhador aposentado acabava ficando sim em defasagem e o valor da sua aposentadoria poderia diminuir. Outro ponto bastante importante que a gente sempre tem falado sobre possibilidade de aumento, né, efetivo da aposentadoria é o caso e tão conhecido que a gente tem falado tanto aqui na mídia, é a revisão da vida toda. O INSS, para aquelas pessoas que tiveram contribuições antes de 1994 e se aposentaram antes de 2019, tem que averiguar porque o INSS, de maneira inadequada e ilegal, acabava desprezando todas as contribuições antes de 1994. E teve muitos trabalhadores que tiveram boas remunerações antes de 1994. O que ocorreu, na verdade, é que essas aposentadorias, que desprezou boas remunerações antes de 1994, deu um prejuízo gigante ao trabalhador, que também pode efetivamente entrar com uma ação de revisão. Vou deixar aqui a última dica para que você possa aumentar o valor da sua aposentadoria. O INSS é obrigado a sempre deferir, a sempre apontar o melhor benefício para o trabalhador. Há pouco tempo nós tivemos aqui no nosso escritório uma situação bastante interessante. O trabalhador ele poderia se aposentar com o fator previdenciário através das regras de pontos que existia antes da reforma e também poderia se aposentar por tempo de contribuição. O fato é que a Previdência Social aposentou ele com tempo de contribuição, levando em consideração o fator previdenciário. Ocorre que ele tinha 2 possibilidades, uma com valor maior e outra com valor menor. O INSS aposentou ele com valor menor, o que fere a lei previdenciária. Uma vez constatado desta forma que houve esse erro, que a Previdência Social não ofereceu ao segurado o melhor benefício, ele pode entrar com uma revisão previdenciária e aumentar substancialmente o valor do seu benefício. Então, essas são algumas dicas, algumas das tantas possibilidades que existem. A gente sempre pede para todas as pessoas que se aposentaram, e principalmente aquelas que estão dentro do tempo de decadência, que são de 10 anos, para que veja uma assessoria jurídica, que contrate um advogado a fim de fazer os cálculos e poder verificar se não existe alguma brecha, algum erro de cálculo, algum erro de fato que pode levar ao aumento da sua aposentadoria. A gente sempre diz e a gente sempre repete, qualquer valor que você consiga aumentar do seu benefício de aposentadoria é fundamental, porque a aposentadoria ele é um benefício vitalício. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou desse conteúdo que visa aumentar o valor da sua aposentadoria, a gente sempre pede para que você se inscreva aqui no canal e acompanhe sempre os nossos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.